Quando eu era um jovem pregador, mais de 20 anos atrás, eu sempre acreditei em avivamento nacional. E uma das passagens mais conhecidas, que sempre vem à minha mente, fica em Isaías 11:9, que diz que, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Eu sempre criei em avivamento da nação. Mas um dos elos que faltam para o avivamento nacional é o ajuntamento do corpo de Cristo. Jesus, quando orou em João 17:21, disse: Pai, que sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E em João 13:35, Jesus disse que o mundo saberá que nós somos seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Um dos principais atrativos da primeira igreja de Jerusalém, que fazia com que as pessoas fossem acrescentadas sempre, era o amor e a preocupação que tinham uns com os outros, levando-os realmente a se importar com o seu próximo. A Bíblia diz que onde há amor e unidade, Deus ordena a sua bênção. Deus não pode abençoar um lar dividido. Deus não pode enviar sua bênção ou ordenar sua bênção a uma igreja dividida ou a uma nação dividida. Onde há amor e unidade, Deus sempre ordena suas bênçãos. Eu me lembro dos meus 2 filhos, quando eram pequenos. O mais velho se chama Joe e o mais novo é o Absalome. E às vezes, quando eu chegava em casa, eu via que o meu filho mais novo estava sempre meio infeliz. E eu lhe perguntava: qual o problema, filho? E ele sempre olhava para mim e dizia: o Joe fez isso e aquilo. E eu ia e falava com o Joe. E conversava com ele. E Joe me contava o seu lado da história, dizendo: não, pai, foi ele que começou tudo. Então havia uma discussão na família e começavam a brigar. Enquanto eles brigavam, eu sabia que o que eles queriam era que eu tomasse partido. E eu sempre dizia: filhos, vocês têm que entender que são irmãos e têm apenas um pai. Não estou aqui para tomar partido, estou aqui para tomar o controle. Porque sei que uma das funções de pai, uma das funções é manter a paz na família. E em segundo lugar, também trazer a estabilidade à família. E na família, tem sempre um dos membros que quer perturbar e tirar a paz da casa. Então nossa responsabilidade, como pais, é manter a paz na família. O que se aplica no contexto da família, também se aplica na igreja. E na família da igreja sempre tem alguém que quer perturbar a paz e que tomemos o seu partido. Então, temos sempre que aumentar nosso círculo de amor, porque temos que acomodar todo mundo no nosso círculo de amor. Temos que entender que a vida é muito curta e não podemos continuar sendo inimigos uns dos outros. Jesus disse que quando você vem ao altar para oferecer seu sacrifício e você não tem um bom relacionamento com seu irmão, você tem que deixar o seu sacrifício no altar e ir se reconciliar com seu irmão antes de oferecer seu sacrifício. E na oração do Pai Nosso, Jesus falou, quando ele ensinava aos seus discípulos, ele disse: Pai Nosso, olha, perdoe-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós pedimos o perdão de Deus, temos que nos basear no fato de que já perdoamos aqueles que pecaram contra nós ou que nos magoaram. Se não estamos dispostos a perdoar aqueles que nos magoaram, biblicamente não temos o direito de pedir perdão a Deus pelos pecados. Então, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos e com nossas irmãs em Cristo. E como você sabe que realmente perdoou uma pessoa que lhe magoou muito? Eu vou te dar uma dica. Você pode ter certeza realmente que perdoou alguém que lhe magoou muito quando você sente compaixão pela pessoa. Quando ora por ela ou quando conversa com ela.
E você sente que aquela ferida não está mais ali. E há uma compaixão que flui de seu coração em direção à pessoa que há pouco tempo era sua inimiga. E quando Jesus olha para uma cidade, acho que foi Ed Silvestre que disse, ele só vê uma igreja. E esta é a igreja de Cristo. Nós apenas o adoramos em congregações diferentes. Então eu creio que precisa haver uma mudança de paradigma em nossa mentalidade. Largando o que chama de mentalidade denominacional para assumir uma mentalidade ou perspectiva do reino. Então precisamos nos tornar buscadores do reino, sonhadores do reino e pensadores do reino. Na minha cabeça só há pensamento sobre o reino. Quando eu evangelizo e quando eu faço discípulos, não é minha intenção fazer com que sejam parte da minha igreja local. Mas a principal preocupação do meu coração é que eles entrem no reino de Deus. E que eles aprendam a andar priorizando o reino do Pai. Precisa haver uma mudança de paradigma na nossa mentalidade. Porque quando temos essa mentalidade do reino, nós veremos o corpo de Cristo na cidade. Veremos a igreja na cidade como o corpo de Cristo. E isso vai eliminar a nossa competição. Então, ao invés de competirmos uns com os outros, como sabemos que somos uma família, vamos realmente desejar complementar uns aos outros, para a glória de Deus e também para o reino de Deus. Eu me lembro quando Pedro saiu para pescar e o barco dele quase afundou naquela manhã. E então ele olhou para o lado e viu alguns discípulos. Estavam pescando, porque alguns eram pescadores. E o que fez Pedro? Ele assinou para aquelas pessoas, para que elas viessem e compartilhassem daquela colheita que ele fizera naquela manhã. Eu creio que esta é hora para acenarmos para os nossos irmãos. É hora de estendermos as mãos aos nossos irmãos, não somente aos do nosso círculo, mas também aos do corpo de Cristo da nossa cidade, aos membros de outras igrejas e até mesmo aos membros da comunidade como um todo. Eu me lembro de uma história muito interessante que li há alguns anos. Era sobre as Olimpíadas Especiais. Essas Olimpíadas eram especiais porque eram as Olimpíadas que juntavam todos os deficientes do mundo inteiro. E então, eles começaram com uma corrida de 50 metros, uma corrida. E então, todos estavam alinhados e todas as pessoas ali no estádio, todos assistiam. E foi aí que eles se alinharam. E o homem que tinha que vir e dar o sinal para que eles pudessem começar a corrida, estava ali e todos estavam tomando suas posições. E ele disse, em suas marcas, prepare-se, prontos, vão! E eles correram. E sabe, eles correram e alguns tinham mãos atrofiadas ou pernas atrofiadas. E eles olhavam por ângulos diferentes, mas todos estavam correndo em direção à fita. E perceberam que um estava correndo na frente de todos os outros. E as pessoas começaram a bater palmas e torcer para ele. E ele estava apenas a 10 metros da linha de chegada. E para a surpresa de todas aquelas pessoas que torciam, ele parou por completo. E todos começaram a se perguntar, por que ele parou assim? E para a surpresa das pessoas, ele olhou para trás. E até mesmo a pessoa que estava em segundo lugar atrás dele também parou. E o de trás, e o outro também. E olharam para trás, e viram um cara que estava em último lugar, e com muita dificuldade. Então o que eles fizeram? Todos eles voltaram. E pegaram esse homem com dificuldade. E todos correram juntos até a linha de chegada. Complementando uns aos outros. Compreendendo que somos uma família. Não somos inimigos uns dos outros. Somos uma família. E só temos um inimigo em comum, que é o diabo. E por muitas vezes nós jogamos pedras uns nos outros.
apontamos dedos uns para os outros. E, às vezes, não percebemos que o único que vence é o próprio diabo. Mas temos que entender que só temos um inimigo em comum, que é o próprio diabo. Então, o seu irmão, ou sua irmã, sua esposa, sua esposa, ou até mesmo o pastor de outra igreja, sabe? Ele não é seu inimigo. Ele é seu irmão. Ela é sua irmã. E eu realmente creio que se tivermos o coração como aqueles deficientes, creio de verdade que poderemos nos complementar e edificar uns aos outros para o reino de Deus. Eu lhes darei essa manhã alguns passos que trarão unidade para a cidade ou para a nação. Número 1, eu creio que o primeiro princípio seja a oração. Passo número 1 é a oração. A oração produz intimidade. Produz intimidade com aquele a quem você ora, que é Deus. Também produz intimidade com a pessoa com quem você ora, que pode ser seu cônjuge, pode ser seu parceiro de oração, ou pode ser seu líder de célula, os líderes da sua igreja. Também produz intimidade com aquele por quem você ora, que pode ser seu inimigo. E a melhor maneira de derrotar seu inimigo é se tornar amigo dele. Porque quando você se torna amigo do seu inimigo, ele não é mais seu inimigo. Ele se torna seu amigo. Então realmente creio que o primeiro passo é a oração. O lugar de intimidade. O lugar da comunhão. Olha, a qualidade da sua vida devocional sempre determinará a qualidade de seu estilo de vida. E a qualidade do seu estilo de vida determinará a qualidade do seu ministério. E a qualidade do seu ministério determinará a qualidade das pessoas às quais você está ministrando. Então tudo gira na vida devocional. E é por isso que sempre acreditei que todo líder cristão, todo cristão tem que desenvolver uma vida devocional constante com o Senhor. Eu acho que foi Billy Graham que enumerou as chaves para um evangelismo eficiente. Número 1 é a oração, número 2 é a oração, número 3 é a oração e número 4 é a oração. Edwin Owen disse, quando Deus está para fazer alguma coisa, numa nação, numa cidade, em primeiro lugar, ele sempre desperta o seu povo para a oração. E acho que foi Steve Augsburg que disse que as chaves para o evangelismo agressivo são estas: olhos marejados, joelhos dobrados e um coração quebrantado. E as palavras de Bob Pierce, que foi fundador da Visão Mundial, ele disse, Senhor, quebrante meu coração com as mesmas coisas que quebrantam teu próprio coração. Quando você vê uma pessoa vivendo no pecado, no seu país, na sua cidade, como você se sente? Está sempre julgando e criticando? Ou você passa um tempo orando por elas? Como se sente quando vê um usuário de drogas aí nas ruas? Como se sente quando vê uma prostituta? Você aponta o dedo para ela e depois empurra de lado? Ou você sempre pede que Deus quebrante o seu coração com as mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus? Então eu vejo o primeiro passo para a unidade, que é abrir o espaço para a oração. Há um ditado que diz o seguinte: a família que ora junta, permanece junta. Até mesmo a igreja que ora junta, permanece junta. Sabe, quando falamos de unidade, não estamos falando de uniformidade. Se você quer ver uniformidade, pode ir para o exército para ver os militares. Eles têm o mesmo tipo de uniforme. Vá às escolas e aos hospitais e veja as enfermeiras usando o mesmo uniforme. E isto é uniformidade. Eu não falo de uniformidade, e sim de unidade. É a fusão dos nossos corações. E a fusão dos nossos corações só pode ser obra do Espírito Santo. E obra de Deus, porque só Deus pode fundir os nossos corações. E quando os corações estão completamente unidos, então podemos fluir juntos, fazendo a obra de Deus. Então, temos que ser homens e mulheres de oração. Eu me lembro quando nós tivemos esse golpe político, em mais ou menos em 2000, se eu não me engano, em 2000. E aconteceu que todos os líderes estavam orando nas diversas igrejas, nos diversos lares.
E a verdade é que foi a oração. Sim, foi a oração que nos trouxe a união. E quando todos estavam unidos, nós descobrimos que Deus estava nos dando a mesma mensagem. Que todos estavam recebendo a mesma mensagem. Então conversamos juntos. Então começamos a criar estratégias e ver maneiras de unir toda a nação. Mas tudo começou com a oração. E número 2, temos que estar dispostos a assumir a responsabilidade de sermos construtores de pontes. Assumir responsabilidade. Olha, a responsabilidade não é determinada pela idade. Mas a maturidade é determinada pela aceitação de responsabilidade. Temos que estar dispostos a assumir responsabilidade de construtores de pontes na nação, ou na nossa cidade, ou nas igrejas da comunidade que estamos vivendo. Eu me lembro da primeira vez que vim para a cidade de Suva. Eu era apenas um pregador do interior. E tive que mudar minha mentalidade do interior para uma mentalidade da cidade. E eu me lembro das primeiras semanas naquele lugar. E uma manhã eu estava caminhando, fazendo minha caminhada matinal, e estava orando e cheguei a um lugar e disse: Senhor, hoje eu assumo a responsabilidade como pastor dessa cidade. Não apenas o pastor dessa igreja, mas como pastor dessa cidade. Eu não percebi o impacto daquela oração, que mais cedo ou mais tarde eu veria viciados em drogas e prostitutas, crianças de ruas vindo para a nossa igreja. E aquilo foi um grande choque. Como poderemos acomodar todas essas pessoas? Mas foi o resultado da minha oração. Porque eu assumi a responsabilidade de ser o pastor da cidade. Então, continuei. Mas um passo adiante naquela oração eu disse: Senhor, eu também quero assumir a responsabilidade de ser o pastor da nação. Não percebendo que o dia chegaria em que o primeiro-ministro daquele país me chamaria para conversar. E eu era apenas um menino do interior e não sabia me comunicar com o primeiro-ministro da nação. Mas assumi a responsabilidade. Temos que aceitar a responsabilidade de sermos construtores de pontes em nossas comunidades. Quando as igrejas de Fiji se juntaram, e aquilo foi realmente tremendo, e eu sei que era o dedo de Deus. E quando olhamos para trás, tudo que posso dizer é que isso não é obra do homem, é obra de Deus. Porque nenhum de nós sabia para onde ir durante o golpe político com que todos nós nos deparamos. E só há um lugar para ir, que é Deus. E quando Deus respondeu às nossas orações e falou através dos líderes, e quando nos unimos, foi tão maravilhoso, foi tão tremendo. Como eu disse certa vez, nós, os líderes de igrejas, eram como gatos e ratos. Mas se um gato e um rato podem andar juntos, só pode ser Deus. E é maravilhoso como Deus pode fazer isso, porque nada é impossível para Deus. A Bíblia diz que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E nós percebemos que a forma como nos unimos foi obra de Deus e obra do Espírito Santo. E quando vim conversar com os líderes de igrejas, principalmente os da nossa igreja, eu disse: esse movimento de união das igrejas na cidade não é um problema para nós. Porque na nossa declaração de fé, nós escrevemos que isso é o que nós cremos. Nós cremos na unidade do corpo de Cristo. Então temos que estar dispostos a assumir a responsabilidade de sermos construtores de pontes em nossa nação, em nossa cidade, como também em nossa comunidade. Terceiro passo. Nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E no grande mandamento, Jesus nos ensinou que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e com toda a força. Devemos amar a Deus de coração. E tudo o que fizermos, devemos fazer para o Senhor. Não porque eu quero que as pessoas me admirem. Não é porque eu quero me autopromover. A razão pela qual estou ajudando as pessoas
A razão pela qual eu me interesso pela sociedade é simplesmente pelo amor ao Senhor. Sabe, a missão de Jesus era buscar e salvar os perdidos. Mas a motivação era o amor do Pai. E Paulo diz, é o amor de Deus que me compeliu. E temos que ser motivados pelo amor de Deus. E estamos fazendo isso porque amamos a Deus. E isso deve ser a motivação espiritual de tudo que fazemos. Porque amamos a Deus. E tudo que fazemos como serviço para o Senhor. E é por isso que muita gente foi atraída pelo ministério de Jesus. Por causa do seu amor pelo Pai. Número 4. Nós temos que estar dispostos a aumentar nosso círculo de amor. Aumente seu círculo de amor. Isso nos leva à segunda parte do grande mandamento. A primeira parte do grande mandamento é amar a Deus de todo o coração. A segunda parte do grande mandamento, que é amar as pessoas com fervor. Nós temos que aprender a amar as pessoas, apesar das diferenças, apesar da cor da nossa pele, apesar das profissões. Temos que aprender a amar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são. Isso é o que realmente atraía muitas pessoas ao ministério de Jesus, porque ele sempre amava as pessoas. Ele sempre ministrava as suas necessidades e sua mensagem era sempre relevante. Então o amor é uma linguagem que fala por si própria. Eu me lembro de muitas vezes, principalmente segunda de manhã, quando eu vinha para a igreja, porque como temos cultos aos domingos, na segunda de manhã, o lugar está uma bagunça. Há pedaços de papel e toda aquela sujeira, e enquanto as pessoas estão aproveitando o seu tempo em casa, os faxineiros e obreiros vêm para limpar tudo. E então, um dia eu cheguei e vi toda aquela bagunça e pensei, onde houver gente, sempre haverá bagunça. Mas nós, como pastores e líderes, em primeiro lugar, precisamos conviver com a bagunça. E em segundo lugar, precisamos também estar dispostos a limpar a bagunça. Porque amamos pessoas, nós amamos. Por isso estamos dispostos a conviver com a bagunça. E também dispostos a limpar a bagunça. Toda segunda. Toda vez que terminamos o nosso culto ou algum tipo de evento realizado aqui na nossa sede, há sempre uma hora em que o faxineiro vem e limpa toda aquela bagunça. E estamos prontos para o novo culto. E a razão disso é o nosso amor pelo Senhor e também o nosso amor pelas pessoas. E eu vejo que esses são os dois grandes pilares bíblicos do ministério. Se tudo o que fizermos for baseado nesses dois pilares, que é o nosso amor por Deus e o nosso amor às pessoas, atingiremos a plenitude no serviço e no ministério, dando louvores e glórias a Deus em tudo que fizermos na nossa vida aqui na terra. Então precisamos aumentar nosso círculo de amor. E, finalmente, devemos sempre valorizar os relacionamentos. Valorizar os relacionamentos. O cristianismo pode ser resumido em apenas uma palavra. E esta palavra é relacionamento. É seu relacionamento com o Senhor. E também seu relacionamento com as pessoas. O relacionamento com as pessoas normalmente é o mais difícil. Mas se valorizarmos um relacionamento, não cairemos no erro de quebrar aquele relacionamento tão facilmente. E nós sempre buscaremos reparar e melhorar e valorizar e fortalecer nossos relacionamentos uns com os outros. Eu entendo que relacionamentos são compostos por dois níveis. Número 1, relacionamento no nível pessoal. E número 2, relacionamento no nível ministerial. E se o nosso relacionamento for aberto, honesto, bom e saudável uns com os outros, isso nos ajudará muito em nosso relacionamento ministerial.